Eu e a Mila namoramos durante 3 anos antes de casar. E aqui está um guia definitivo sobre o que não fazer durante seu namoro cristão. Hey, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No último vídeo que a gente postou contando a nossa história, foi um especial de Dia dos Namorados que vocês gostaram bastante. E lá a gente conversou um pouco sobre como foi o início do nosso relacionamento, como que a gente começou a se gostar, e a gente também deu um por cima de como foi o nosso namoro. E eu acho que um dos pontos que chama mais atenção é que nosso namoro ele foi meio turbulento. Então hoje a ideia desse vídeo é a gente contar pra vocês como foi a nossa história, o nosso período do sim do namoro até o pedido do casamento e compartilhar alguns conselhos pra vocês do que não fazer durante essa fase. Então, bora lá? O primeiro conselho que a gente quer dar pra vocês é sobre namorar por muito tempo. Que é algo que a gente acaba vendo muitos casais, às vezes, estendendo esse processo de namoro. E você que é cristão sabe que esse processo de namoro, na verdade, ele é uma preparação para você casar. Então é um momento de você estar conhecendo a pessoa, você quer saber as qualidades dela, os defeitos dela, você quer falar sobre o futuro, para vocês saberem se é realmente... daqui a 5 anos eu quero estar lá na África, daqui a 5 anos eu quero estar lá em Londres. Aí realmente não vai dar para estar seguindo junto, né? Mas isso é algo importante para você que talvez ou você já está num relacionamento ou você está pensando em entrar em um relacionamento. Isso é algo que você precisa ter em mente antes de começar um relacionamento. Porque você precisa ter uma deadline, cara. Não dá para você falar, eu vou ficar 10 anos namorando com aquela pessoa. Você vai ficar 10 anos fazendo o quê, cara? É um trapinho meio demodê, mas bem forte. E você conseguiu abrir um túnel aqui. O que anda fazendo, Robert? E esse é um ponto também que a gente sempre entra. Pode até soar um pouco repetitivo pra vocês, mas é porque você precisa ter intencionalidade, né? Quando você é cristão, você não namora só pra conhecer a pessoa. O namoro é sim uma fase de conhecimento, porque você vai conhecer os defeitos e as qualidades da pessoa, mas você precisa de 10 anos pra conhecer alguém? Na verdade é que o casamento também vai fazer você conhecer a pessoa. A fase do namoro é só pra você ver tudo aquilo que você... tá tudo bem pra você e o que não tá tudo bem pra você. E isso foi até um ponto que a gente incluiu no nosso relacionamento, que logo no início a gente sentou juntos e a gente pensou, ok, a gente tá começando um relacionamento muito jovem, mas qual é a deadline pra esse relacionamento acabar? Porque a verdade é que todo relacionamento tem que acabar, sendo ele um término ou um casamento. E bom, o segundo conselho é uma coisa que a gente viveu na prática, que é não ore pra namorar. A gente falou no vídeo passado, a gente comentou um pouco por cima, mas quando eu e o Hugo, a gente descobriu que estava gostando um do outro e a gente conversou sobre isso, teve um hiatus na nossa história até o momento que ele realmente me pediu em namoro. E eu acredito que isso é uma das coisas que é muito normal, assim, principalmente no meio cristão. Se você nasceu em berço cristão, se você é de igreja desde sempre... Eu nasci na igreja, então eu fui ensinado sobre essa questão de orar, sobre você começar um relacionamento, você orar para saber se a pessoa é a certa ou algo do tipo. Só que é uma linha muito tênue você fazer essa questão. É claro que você sim deve orar e você pedir para o Senhor um direcionamento, um discernimento a respeito dessa situação, você pedir a ajuda do Senhor para saber se realmente aquela pessoa ela talvez cumpra as coisas que você está buscando em alguém, mas a gente não pode terceirizar a nossa decisão para o Senhor, porque a verdade é que a decisão se você vai casar com uma pessoa, se você vai continuar num relacionamento, é sua, cara. E a verdade é que quando você se torna uma pessoa madura, você começa a entender que esse período deveria ter sido feito antes de você estar buscando a pessoa, antes de você começar a ter hiperfoco no seu crush da igreja, ou no seu crush que não é da igreja, se você tem um crush fora da igreja, né? Porque quando você começa a orar com a pessoa já sabendo dos seus sentimentos, na verdade você está abrindo uma grande brecha para defraudação emocional. Então seja um cristão maduro, ore antes de você comunicar o seu sentimento para a pessoa, e se você sentir ali que não é do Senhor, você já nem fala, se distancia da pessoa, sabe? Para de complicar a sua própria vida. E eu acho que isso aconteceu muito com a gente, porque o Hugo nasceu num berço cristão, mas a minha família era diferente. E aí chegou um momento da nossa história que, tipo, o Hugo já conhecia os meus pais, eu já conhecia os pais do Hugo. E os meus pais ficavam assim, tá, e o que você vai fazer? Tá namorando, não tá namorando, porque ficar não é do Senhor. E aí a gente começou a entrar no impasse, porque
pros pais do Hugo era importante ele ter esse período de oração, e pros meus pais ele tava só me enrolando. Só que é muito louco, porque eu tinha certeza do que eu queria. Tipo, a gente tinha certeza que nós íamos começar um relacionamento e que a gente ia começar a namorar. E eu tinha certeza também e convicção de que eu ia começar esse relacionamento pra gente casar mesmo. Só que, como era algo que desde sempre eu fui ensinado, os meus pais meio que colocaram isso em cima de mim, eu fiquei, na verdade, parecia que pros pais dela eu tava só enrolando ela, que eu não ia querer nada, e eu tava falando, eu gosto de você, não sei o que lá, e não vai pra frente. E aí, até mesmo antes de começar um relacionamento, a gente já tava discutindo. Até que a gente alinhou as expectativas, a gente decidiu o que a gente ia fazer, o que era importante pra gente, porque, afinal, é nosso relacionamento. Importante abrir o adendo aqui de que já estava sobre a bênção dos nossos pais, tá bom? Mas a gente teve que tomar as rédeas, então, e decidir começar esse namoro. E foi aí que realmente a nossa história começou de fato. E apenas dando um contexto pra vocês, hein? Tudo isso que aconteceu antes da gente começar a namorar foi no início de 2020. A gente começou a namorar oficialmente em fevereiro e logo em março já começou a pandemia. E a gente gosta de pontuar essa questão da pandemia, da quarentena, porque como nós estávamos começando o nosso relacionamento, a gente não teve um momento para, por exemplo, nós dois sairmos, fazer alguma coisa. Nós não tivemos a oportunidade de ter encontros para a gente sentar, conversar, alinhar as coisas. Muitas das coisas que a gente fazia era pelo celular, era por chamada. A gente não tinha, às vezes, nem contato físico. E é claro que, tipo assim... Isso é ruim, mas é bom também. ao mesmo tempo, sabe? Então... E é bom dizer também que como a gente tava, morando com os nossos pais, todas as nossas conversas eram chamadas, a gente quase nunca tinha um momento de, conversar a sós, conversar só eu e ele, de planos pro futuro, ter até mesmo nossas discussões, nossas brigas, porque era sempre nesse intermédio, a gente não tinha paz, basicamente. E se você nunca teve um relacionamento à distância, cara, é complicado você ter discussões com a pessoa por mensagem, porque cada um vai ouvir de uma maneira diferente, sabe? Não tem como você definir um tom ali da conversa. Então acabou complicando ainda mais a nossa situação. E aqui entra o nosso terceiro conselho, que é não pule fases. Tome cuidado com pular fases, porque como a gente só podia falar pelo telefone, nosso passo logo assim que acabou a primeira fase ali do Covid, que a gente podia se encontrar, é que a gente queria passar todo o tempo grudado. A gente queria estar sempre um na casa do outro, porque as coisas ainda não estavam abertas, e com isso a gente acabou pulando uma grande fase, que é essa fase inicial gostosa de um relacionamento, que você vai comer fora, você vai no cinema, você vai... tomar um sorvete, e a gente tinha encontros basicamente um na casa do outro. E, gente, isso é muito prejudicial, porque apesar de ser muito bom estar perto da família o tempo todo, você acaba desenvolvendo uma autonomia do relacionamento. Não tem um tom do seu relacionamento. É quase que um relacionamento à distância mesmo. E você não conseguia ter conversas que vocês gostariam de ter sozinhos, porque, por exemplo, a não ser que você tenha uma casa gigantesca em que seus pais não conseguem ouvir a conversa que vocês estão tendo, cara, você vai ter dificuldade de conversar sobre assuntos sérios que você quer compartilhar só os dois ali, você quer ter sua privacidade. Então, e isso também acabou complicando a parte do toque físico, sabe? Você ficar em casa o tempo todo, não tem coisa para você fazer, a não ser você ficar grudado ou coisa do tipo, acaba complicando ainda mais. Exatamente. Então a gente sai de um ponto de a gente quase não se vê, tem quase que um relacionamento só por mensagem, coisa de adolescente, para um outro extremo que foi a gente queria se ver o tempo todo, a gente queria estar grudado o tempo todo, só que a gente não tinha muito o que fazer, porque a gente não tinha passado pela fase de definir o que a gente gostava como casal. A gente simplesmente pulou. Bom, com toda essa situação de pular fases, nós tivemos muitas discussões durante esse tempo de pandemia, o que tornou o nosso relacionamento muito cansativo. A gente realmente não teve aquele processo de paixão, assim, sabe? Onde tudo é flores do relacionamento. Nós não tivemos isso. E isso acabou complicando o nosso relacionamento mesmo, de, cara, será que a gente vai continuar com isso, não sei o quê? Será que esse é o relacionamento que a gente quer construir? E a gente ficou nessa uns 2 anos, até que a gente teve meio que um ultimato, onde a gente falou, não tá dando mais, o que a gente vai fazer?
e nós ficamos uns dias ali sem se falar por mensagem, e a gente conversava todos os dias. Então foi uma queda bem brusca, assim, mas realmente foi o nosso momento de vai ou racha. Exatamente. E a gente decidiu tirar um momento para nós colocarmos, escrevermos mesmo quais as qualidades do outro e quais os defeitos do outro também. E aqui vai o nosso próximo conselho, que é: não se apaixone pelas qualidades e releve os defeitos. Porque a verdade, pessoal, é que durante um relacionamento você precisa considerar os defeitos da pessoa, porque quando você se casar com ela, o que vai contar mesmo são os defeitos daquela pessoa que você vai conviver todos os dias. Na verdade, esse é um conselho muito bom que a gente teve no período do nosso noivado, no curso de noivos da nossa igreja, que é: quando você conhece os defeitos da pessoa, você consegue colocar eles numa balança e você consegue decidir se você quer aturar esses defeitos ou se pra você esse é um defeito que não dá pra passar o resto da sua vida. E isso é uma decisão racional que você vai precisar tomar no seu relacionamento. Então, a partir desse momento, a gente passou ali uns dias sem se falar, foi muito doloroso. E aí a gente fez meio que uma reunião, bem business partners mesmo. A gente fez uma reunião e a gente colocou no papel tudo que estava errado, todas as qualidades e todos os defeitos um do outro. E aí foi naquele momento que a gente conseguiu conversar a sós e verdadeiramente, e a gente jogou mesmo, assim, tipo, foi muito educado, claro, com respeito, mas a gente realmente conversou cara a cara sobre: e agora, com tudo isso que a gente se informou, será que a gente consegue continuar? E eu acho que é muito engraçado porque a partir desse ponto, o nosso relacionamento deu uma guinada, assim. A gente conseguiu começar a passar mais tempo de qualidade e não por quantidade. A gente definiu realmente o que era importante um pro outro, quando era importante passar tempo junto, quando era importante fazer outras coisas, e a gente começou a ditar o ritmo do nosso relacionamento. E agora a gente entra no nosso quinto conselho, que é: não se apaixone demais pelo processo, porque é muito fácil, gente. Todo mundo sabe que namorar é muito bom. Da nossa questão não foi muito, mas enfim. Namorar é muito bom, é um processo confortável, porque você tá lá na sua casa, a pessoa tá na casa dela, e tipo, vocês só estão juntos quando você quer. Então, toma cuidado pra não se apaixonar pelo esse cozy, sabe? O seu namoro, ele precisa terminar, de um jeito ou de outro. E eu acredito que esse é um dos grandes problemas que muitas pessoas acabam ficando muito tempo no relacionamento, porque é exatamente isso: você estar namorando é você ter, teoricamente, todos os benefícios de você estar em um relacionamento, porque vocês suprem, teoricamente, a carência um do outro, você passa tempo, trata bonitinho, ter presente, tem um jantar gostoso, só que as responsabilidades de um relacionamento às vezes acaba não tendo, né? Por exemplo, meninas, eu sei que você gosta de ficar em casa, no seu conforto, você só fica ali, ó, assistindo suas sériezinhas e falando com as suas amigas. Mas quando você tá num relacionamento, às vezes você nem gosta do cara e você continua ali só porque você tá confortável e não ter que buscar outra opção. E isso continua sendo errado, tá? Esse é um dos motivos que você precisa tomar cuidado para não se apaixonar durante esse processo, porque relacionamento é algo sério, pessoal. Isso é algo que, cara, você tá lidando com a alma da pessoa, tá lidando com a sua alma também. Então, não é essa questão de, passou mais um mês, passou 3 meses, não... Cara, já descobri que eu não quero continuar com essa pessoa, mas tô levando. Tipo, cara, isso é tempo que você tá gastando, que você poderia estar investindo talvez em você, em conhecer mais sobre você mesmo, ou até mesmo procurando a pessoa que realmente você quer construir uma família. E um exemplo muito bom, tipo, pra vocês verem como isso é na prática, é a mesma coisa que fazer uma faculdade, gente. Se você não sabe o que você vai fazer de faculdade, você não entra numa faculdade só pra matar tempo. Porque você tá desperdiçando o seu tempo e o seu dinheiro muitas vezes. Você então entra na faculdade querendo terminar. Você não vai ficar lá colocando as matérias pra frente pra ficar 10 anos numa faculdade, não é mesmo? E se você, adolescente, que tá assistindo esse vídeo, você tá pensando: eu vou começar a namorar só porque eu gosto dessa pessoa, por favor, não faça isso com você, mas acima de tudo, não faça isso com a outra pessoa. Porque é muito chato estar num relacionamento que você não sabe pra onde tá indo. Esse foi um dos erros que a gente acabou entrando, porque, como nós comentamos com vocês, nós tivemos o início do relacionamento, que foi um início caótico, e depois a gente começou a experimentar as coisas boas de um relacionamento. A gente pôde sair, a gente tinha os nossos encontros,
tinha os momentos legais, e aí a gente foi se apaixonando por esse processo de relacionamento, até que a nossa deadline foi chegando. A gente tinha a deadline de não chegar nos 4 anos de namoro, e a gente estava ali quase completando os 3 anos, e foi o momento que a gente começou a se ligar mesmo, tipo, meu, e aí? A gente vai casar? A gente vai fazer o quê agora? E eu acho que esse foi o momento que, pra mim, eu comecei a entrar muito em crise, porque tava tudo muito bom, a gente já não tava tendo tantos impasses no nosso relacionamento, só que eu tava no meu 2º ano de faculdade, o Hugo tava acabando a faculdade dele, tava começando a carreira dele, e meio que, tipo, eu não sabia como conversar com ele sobre isso, tipo, olá, tudo bem? Então, nosso período tá chegando, entendeu? Tem que encerrar ali. Meu filho, o que você vai fazer sobre isso? Porque se você é uma mulher, você sabe que você não planeja um casamento em 5 dias, né? Precisa de 1 ano de antecedência. E nessa cabecinha aqui, abençoada, ele não tava contando com isso. e eu acho que esse é um ponto importante para você, homem, se você tá num relacionamento, é você se planejar sobre isso, porque eu admito que eu fui pego um pouco de surpresa nessa situação, porque ela começou a ter muitas crises a respeito dessa situação e eu não sabia o que fazer. E eu não tive tanto tempo para, por exemplo, planejar o que eu gostaria de fazer. E então eu acabei fazendo algumas coisas na pressa e isso acabou prejudicando o nosso relacionamento. Então, cara, você que está planejando entrar no relacionamento, você já está no namoro por um tempo, esse é o momento que você precisa começar a planejar. Tipo, cara, quando que eu vou pedir ela? Para você não ter que fazer isso às pressas, porque a pior coisa é você ter que acelerar um negócio desse. Mas só para contextualizar vocês, o nosso pedido, então, foi na véspera do Natal. Na véspera da véspera do Natal, foi dia 23 de dezembro. E uma das coisas que era muito importante para mim, que o Hugo lembrou, é decoração de Natal. Eu adoro esse período do ano, eu acho que é um período muito puro. E eu queria muito comemorar, tipo, essa fase da vida nesse período, sabe? E falando um pouco como é que foi o pedido de casamento, a Mila realmente gostava muito da época do ano de Natal. Na verdade, nós dois amamos muito essa época. E eu aproveitei esse momento, já tinha uns meses que eu tava namorando um anel de noivado, comprei o anel e eu escolhi bem um lugar que fosse bem a cara de Natal de Nova York. Que aqui em São Paulo a gente tem um shopping, que é o Shopping Higienópolis, que cara, eles arrasam assim na decoração de Natal. Ele tem um espaço ali bem no centro do shopping que eles fazem uma árvore de Natal enorme assim, que vai do primeiro andar até o último assim. E eu escolhi aquele lugar para eu poder pedir ela em casamento, levei ela para comer num restaurante bem chique. E esse shopping, ele tem uma área externa que é muito linda. E com a decoração de Natal fica mais bonita ainda. E ali foi o momento que eu falei, meu, vou pedir ela ali. Ela não é o tipo de pessoa que gosta de ter muita atenção, então eu escolhi um lugar que fosse bem mais privado, assim, que realmente a gente tivesse um tempo só nosso e que a gente pudesse aproveitar essa decoração de Natal e também a área externa ali com algumas árvores, algumas flores. E foi o lugar que eu pedi ela em casamento e vocês vão conferir aí um pouco dessas cenas para vocês verem como é que foi. Mas foi muito especial e realmente ficou nos nossos corações. Bom, a gente não vai entrar aqui em como foi o nosso período de noivado. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que a gente grava um outro vídeo só sobre isso. Mas fazendo um resumão, então, do que você deveria fazer no seu namoro se planeja, guarda dinheiro, conversa. Considerem que a partir do momento que vocês forem se casar, vocês vão ter que ter uma vida juntos. Então, conversa sobre as coisas, conversa sobre as suas prioridades, conversa sobre os assuntos difíceis, conversa sobre os seus medos e inseguranças, conversa sobre dinheiro, porque isso é muito importante, se vocês vão querer ter uma conta juntas, uma conta separado. Se planejem financeiramente, porque um casamento é uma coisa que exige um pouco de dinheiro. E só dando um spoiler pra vocês, um dos nossos erros foi realmente que a gente começou a se planejar pro casamento quando a gente noivou. E não, se você é um homem e tá assistindo esse vídeo, se planeje pro casamento no momento que você pede a sua namorada em namoro, tá bom? Outra coisa que você deve fazer também, que acredito que isso é base para tudo isso que a gente comentou, é essa questão de seja espiritual, mas também seja racional. Porque eu acredito que a gente acaba focando muito nessa questão do espiritual, da gente ter
ali orar junto, ter esse relacionamento com o Senhor, a gente conversar sobre as coisas que o Senhor tem para cada um, para nossa família, mas relacionamento é algo muito racional. Então você precisa também considerar essas coisas, e é claro que se você tem o Espírito Santo com você, ele vai te ajudar nessas decisões, mas não se esqueça da sua parte. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a segunda parte da nossa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido os nossos conselhos. Comenta aqui embaixo se você tiver algum outro conselho para dar pra gente e se inscreve no canal para não perder todos os vídeos que tem vindo por aí, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!